Morning or good afternoon, everyone, depending on where you're joining us from. Welcome to the webinar, Managing Gender-Based Violence and Harassment Grievances. My name is Natalia Valencia, and I'm an Environmental and Social Risk Officer at IDB Invest. Before we start, we have 100 people connected. Thank you again for joining us. Just some information before we start. All the microphones and cameras will remain off during our session. We have translation into Spanish, Portuguese, and English. If you need so, you can click the world icon that it's located on the lower side of your screen. Si necesitan traducción a portugués, inglés o español, hay un icono de un mundo en la parte baja de la pantalla. In Latin America and in the Caribbean, the World Health Organization estimated in 2021 that the prevalence of sexual violence is higher in the Americas region as compared to global estimates. And even though there is no consistent data on sexual harassment in the region, national surveys in Brazil, Argentina, and Chile have found that nearly half of working women have faced these types of violence in the workplace. Despite this, not all companies in Latin America and in the Caribbean have grievance mechanisms in place that are prepared to adequately manage gender-based violence and harassments, or GBVH cases. And that's the goal of this webinar. It's to provide companies with practical information on the topic and equip them with practical step-by-step process on how to address and investigate GBVH cases. Today's session is divided in two parts. First, you'll hear from my coworker, Eva Heiss, who's a lead environmental and social officer at IDB Invest. She will give us an overview of what a grievance mechanism is, the business case, and some key principles a grievance mechanism should have. During the second part of this webinar, we will delve into the specifics of gender-based violence and harassment, definitions, and of course, the step-by-step process on how to investigate this kind of cases. This part will be led by Joanna Silverstein, who's a co-partner and founder of Veredas, a human rights consulting firm based in Brazil. You will be able to type your questions throughout the session in the Q&A option that you'll find on the lower screen, on the lower side of your screen. And we will have time at the end of the session to answer any questions or comments you might have. And without further ado, Eva, please, the floor is yours. Thank you, Natália. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde para todas e todos. Eu vou fazer uma breve apresentação a respeito de mecanismos de reclamação em geral, antes da Joana entrar em mais detalhe a respeito das questões de assédio e violência baseada em gênero. Então, eu queria focar em três perguntas grandes: o que, o porquê e o como. O que? O mecanismo de reclamação, ele é um canal para receber e atender reclamações e preocupações. E ele está encaixado na lógica de engajamento contínuo, né, de relacionamento com as partes interessadas e afetadas nos projetos. No mundo de direitos humanos e empresas, eles também são conhecidos como mecanismos extrajudiciários, ou seja, não são mecanismos judiciais, são mecanismos internos que existem para atender essas questões e preocupações. Essas basicamente para receber a retroalimentação de pessoas externas e também trabalhadores. Então, esses mecanismos, eles procuram resolver questões que podem representar um risco para a empresa, com certeza, e também, claro, um impacto para pessoas e também para o meio ambiente. Então, no IDB Invest, a gente pede para os clientes estabelecerem esses canais de reclamação para os projetos. Nós também, porém, temos dentro do IDB Invest um mecanismo de reclamação da administração e existe também um canal independente como último recurso. Tem dois canais bem importantes de reclamação que a gente faz a diferença, né? Tem o canal externo, que é para comunidades, pessoas afetadas, pessoas interessadas, e tem um canal interno, que é um canal dentro da empresa para trabalhadores e trabalhadoras.
Então, por que que é importante ter esses canais, né? Primeiro, eles são ferramentas para responder rapidamente a preocupações e reclamações de pessoas que possam estar preocupadas ou afetadas, sentindo alguma questão, algum impacto. Isso mostra que tem um foco na prevenção de conflito. Quando tem um desconforto, uma preocupação, uma reclamação que não está atendida, isso tem um potencial alto de escalar, né? A pessoa fica mais frustrada quando não tem um canal onde possa ser ouvida. Isso pode gerar um conflito mais à frente. Então, esses canais, eles têm um foco realmente na prevenção de conflitos. Eles querem atender a questão na etapa mais rápida possível. Ao mesmo tempo, eles servem de alerta para qualquer tipo de risco, por exemplo, operacional ou inclusive de reputação que podem existir para as empresas, né? Quando existe algum conflito, alguma frustração já muito grande, isso pode gerar, por exemplo, questões mediáticas, etc., algum tipo de risco também para as empresas, as instituições. Esses canais, eles procuram soluções, eles tentam atender a questão da reclamação, da questão, e desse jeito eles aumentam a confiança dos diferentes stakeholders, né? Às vezes, inclusive, a questão em si não necessariamente pode ser abordada, mas o fato de ter um processo adequado, de ter uma escuta ativa, de atender às questões psicoemocionais da pessoa, são muito importantes também para criar essa confiança dos stakeholders, né? Muitas vezes também podem melhorar a capacidade de gestão ambiental e social da empresa, né? Através dessa gestão da reclamação e reforçar o apoio de partes interessadas, o que a gente chama de licença social para operar, né? O Social License to Operate. De modo mais geral, ao nível mais corporativo, institucional, inclusive pode criar também lições aprendidas, aprendizado para a empresa, né? Às vezes, pode ser o fato da gente receber questões repetidas de uma temática, eh, ou então numa época específica, etc. Então, essas questões podem ajudar a que a empresa possa tomar algum tipo de decisão, jamais ao nível corporativo institucional, de alguma questão que poderia ser sistêmica, inclusive, né? Então, ele gera um nível mais amplo também algumas lições aprendidas. E esse último ponto, e a Joana vai explicar um pouquinho melhor também aqui, os mecanismos internos de reclamação para trabalhadores, eles ajudam a diagnosticar o ambiente laboral também, né? Podem existir impactos, por exemplo, uma redução de produtividade ou inclusive o ausentismo, pode ter impactos dos trabalhadores não se sentirem bem no âmbito laboral. Isso às vezes não pode ser visível e o mecanismo pode ajudar a realmente diagnosticar esse tipo de ambiente, porque é um canal direto de retroalimentação. Então, como são feitos esses canais, né? Eh, como é que a gente faz para estabelecê-los? Existem diferentes práticas e, no fundo, cada empresa, cada cliente estabelece dependendo do tamanho do risco, do tamanho do setor que trabalha. Existem diferentes considerações que devem ser tomadas em conta, né? Então, não existe uma solução assim específica para falar. O que mais fala-se é que existem princípios, né? Então, no âmbito das empresas de direitos humanos, fala-se em vários princípios que devem ser seguidos pelos mecanismos de reclamação. Então, eu queria focar em alguns aqui que são que a gente na experiência viu que são super importantes, né? Então, primeiro, existe talvez uma preocupação de que colocando o mecanismo de reclamação vão surgir, né, muitos reclamos. O fato de ter um canal não significa que não que cria mais reclamações, ao contrário, cria visibilidade a questões que podem já estar acontecendo, né? Então, é muito importante que esse canal seja acessível e conhecido. Acessível no sentido de deve ser de fácil acesso, né? As pessoas devem poder ligar de forma, por exemplo, gratuita ou pode ter uma caixinha onde pode colocar as cartas,
deveria ser fácil, por exemplo, se tiver um formulário online, de poder colocar as informações sem ter que pedir multa. Então, tem que ser um jeito fácil. A pessoa já está colocando uma reclamação, uma preocupação, então é bom facilitar esse acesso, né? E deve ser conhecido. Não adianta ter um mecanismo de reclamação quando as pessoas não conhecem, então não vão fazer uso daquela janela de reclamação. Confiável e legítimo, isso é super importante e, de novo, a Joana vai falar disso também. É, o, um mecanismo que não seja confiável, ele não vai receber reclamações, né? Então, às vezes, fala assim, bom, está tudo certo, a gente não está recebendo reclamações. Bom, na verdade, é bom, então, nesse sentido, revisar a questão, porque um mecanismo, por exemplo, que coloca a opção de confidencialidade ou anonimato, ele cria confiança. O tipo de processo, o tipo de resposta, que seja um canal que seja previsível, isso cria confiabilidade e legitimidade, né? E por que que é tão importante a questão da confidencialidade e do anonimato? As pessoas podem se sentir desconfortáveis já em colocar uma reclamação ou de ter alguma consequência negativa de colocar reclamação. Então, pode que eles estejam pensando realmente, será que eu vou lá apresentar esta questão? É muito sensível. Mais ainda, né, quando trata-se de uma questão de assédio, por exemplo. Então, é bem importante colocar essa opção para a pessoa se sentir tranquila e segura de poder realmente ter o processo do mecanismo do reclamo sem nenhum tipo de consequência. E na questão dos reclamos anônimos, eles, de novo, ajudam, por exemplo, a ver se é que tem alguma questão sistêmica. Podem não resolver a questão em particular, mas ela vai ajudar a analisar e ver se tem alguma questão que talvez seja bom dar uma olhada como empresa, né? E, finalmente, é importante também ter os recursos adequados, dependendo, de novo, do tipo de mecanismo que gostaria de ser colocado, tipo de setor e do tipo de riscos que estão sendo atendidos. Então, vou deixar por aqui e a Joana vai dar mais detalhe, a gente fica à disposição. Obrigada. Bom dia, obrigada Natália, obrigada Eva. Vou começar aqui a detalhar um pouco a questão dos mecanismos de reclamação, né? Como a importância, acho que reforçando um pouco o que a Eva trouxe até agora, e também detalhando passo a passo de como trabalhar com esses mecanismos de reclamação, ou tem vários nomes possíveis, né? Um canal de ética, um canal de escuta e denúncias, tem uma série de possibilidades da gente chamar esses mecanismos para receber as reclamações relacionadas a assédio e violência e discriminação, especialmente baseadas em gênero. Então, a Eva já falou o que, que é esse mecanismo de reclamação, então a gente vai falar também sobre o que é a violência e o assédio baseados em gênero, por que apurar a violência e o assédio baseado em gênero e quais são os principais desafios, nessa agenda. A gente tem uma situação com muitas peculiaridades, então vamos passar por elas, com mais detalhamentos. Contexto. Eva já trouxe aqui para gente as principais questões, mas os canais de escuta e denúncia, para que lidam com violência e assédio baseados em gênero, eles precisam de algumas características muito específicas. A primeira deles é a sensibilização por que que é importante, por que que ele precisa ser sério, precisa ser confiável, por que que ele precisa funcionar. Garantir a confiança é essencial e a gente fala muito para as pessoas que a gente ajuda a montar os canais. É melhor não fazer um canal do que fazer um canal mal feito ou fazer um canal que não vai funcionar direito. Porque a hora que você perde a confiança naquele canal, é muito difícil você recuperar essa confiança e fazer de fato ser um canal efetivo. Qual é a função desse canal? É resolver o problema. Então, veja, ele não pode ser simplesmente um checklist, algo para cumprir uma regra. Ele precisa resolver os problemas que se apresentam institucionalmente. E tem várias dimensões para isso. Seja no caso específico que é trazido, seja numa questão institucional, como a Eva mencionou. A ideia da responsabilização a gente precisa sempre observar a questão institucional e individual.
a pessoa que cometeu o assédio, cometeu a violência, cometeu a discriminação, ela precisa ser responsabilizada individualmente. Mas se a gente não olha o contexto institucional, a gente provavelmente vai estar resolvendo o sintoma do problema e não a causa dele. Então, a gente precisa olhar para a responsabilidade institucional, para que novos casos não aconteçam e que a resolução seja efetiva, que a gente possa restaurar o ambiente de trabalho, que a gente possa trazer uma solução justa para aquela situação. Então, o que que a gente fala que é um canal de escuta e denúncia eficiente? Ele é um ecossistema de prevenção, principalmente. Ele vem junto com políticas internas e um código de conduta, ou seja, você não implementa um código, um canal de escuta e denúncia sem essa base que define exatamente quais são as condutas inadequadas, quais são os fluxos de reclamação, quem toma as decisões, como que você resolve cada um desses problemas. Então, um código de ética e conduta, acompanhado de políticas internas, especialmente com a política de enfrentamento ao assédio e à discriminação, são essenciais para dar a base desse canal. Essas políticas também precisam ter os procedimentos muito bem definidos, quais são as sanções, vir acompanhado de uma série de treinamentos. É muito comum que a gente tenha situações de assédio e discriminação simplesmente por uma falta de conhecimento comum do que é uma situação de assédio, o que que é uma situação de discriminação, quais são as condutas inadequadas. Quando você tem um compartilhamento, um alinhamento desse conhecimento, você já evita grande parte das situações de assédio e discriminação antes que elas aconteçam. E a necessidade dessas campanhas permanentes, seja de conscientização, seja de compreensão do assédio e da discriminação, seja sobre os canais, sobre as políticas, sobre a atuação institucional relacionada ao enfrentamento ao assédio e à discriminação nessas empresas. O que que é a violência e o assédio baseado em gênero? Elas são ações e comportamentos que infligem danos físicos, sexuais, psicológicos, econômicos aos indivíduos, especialmente às mulheres, com base na sua identidade e na sua expressão de gênero. A gente tem uma série de formas de violência e assédio baseados em gênero. O primeiro é o estupro, né, que é o que a gente conhece e que não tem muitas dificuldades de entender. Então, ou mesmo a tentativa de estupro. Só que a grande questão é que a gente não precisa chegar nesse ponto, não precisa chegar num crime, numa violência dessa magnitude para ter o assédio e a violência baseada em gênero, e a gente quer resolver muito antes esses problemas, muito antes desses problemas escalarem. Então, a má conduta sexual, o assédio sexual e o assédio em gênero, então, os comentários, as mensagens, os toques indesejados, os olhares, e mesmo essa manipulação da sua relação hierárquica, condicionada a comportamentos sexuais, o abuso psicológico e a discriminação, o stalking, que é a perseguição. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma lei recente que fala do stalking como uma forma de violência e assédio, muitas vezes baseado em gênero, e as microagressões. Veja, as microagressões, a gente chama de microagressões por uma questão didática, não significa que elas são pequenas e que elas são menos importantes. Elas só são mais difíceis de serem endereçadas, de serem identificadas, porque elas vêm a conta-gotas, elas não são discriminações gritantes e óbvias. Às vezes você precisa de todo esse processo para conseguir entender o que está acontecendo como uma forma de violência e assédio. Então, aqui você identifica que são várias as formas de violência e assédio baseadas em gênero, e os mecanismos de reclamação precisam estar preparados para lidar com todos eles. Especialmente porque tem muitas complexidades, tem as zonas cinzentas, tem as sobreposições, a gente às vezes não sabe exatamente o que aconteceu, e eu não estou nem falando ainda da questão da apuração. Eu estou falando mesmo da compreensão daquelas atitudes, do que aconteceu,
aquilo é sério, não é sério, enfim. Quando a gente fala de violência e assédio baseado em gênero, a gente tem subjetividades, tem vítima, tem agressor. É muito mais complexo do que você lidar com uma denúncia de corrupção, por exemplo. Que você tem ali uma nota fiscal fraudada, você tem uma evidência óbvia, você não tem necessariamente uma vítima. Então, quando você lida com a violência e o assédio baseado em gêneros, você tem outras complexidades para lidar. Então, falando dessas particularidades, né? Primeiro, a questão da subnotificação e os problemas da tolerância zero. Vamos nos deter um minutinho nisso aqui. Como a gente sabe, a subnotificação do assédio sexual, da violência baseada em gênero, da discriminação, ela é muito alta por uma série de problemas. Principalmente pela questão da sociabilidade das mulheres, né? Essa ideia de que você primeiro pergunta: será que aconteceu um assédio mesmo? Estou em dúvida. Ou será que eu tenho responsabilidade pelo assédio que aconteceu? A culpa é minha? Ou, putz, será que vão acreditar no que eu estou falando? Ou eu gosto dessa pessoa, ele está me assediando, mas eu tenho uma relação complexa com ela, ela é importante para meu desenvolvimento de carreira, ela não é tão má assim, eu não quero criar um grande problema. Ou seja, você tem uma série de situações que acabam fazendo as mulheres não levarem seus desconfortos, as suas reclamações para esse mecanismo. E a política da tolerância zero é um problema nesse sentido. Por quê? Muitas das áreas de compliance, elas se orgulham de ter uma política de tolerância zero com casos de assédio e discriminação. Porque é essa perspectiva, olha, não pode ter assédio e discriminação. Só que isso acaba desestimulando que muitas mulheres notifiquem e levem os seus desconfortos a esses canais. Por quê? Quando a gente faz uma apuração, quando a gente escuta uma mulher vítima desse tipo de assédio, você pergunta para ela: o que que você espera? E ela responde geralmente: eu só quero trabalhar em paz. Eu só quero que esse assédio pare. E às vezes é um colega que ela tem uma boa relação, mas que sempre comenta do corpo dela, comenta das roupas dela, comenta da aparência dela, e ela não quer mais passar por isso. Só que ela também não quer que esse colega seja demitido, que ele sofra uma grande retaliação. Então, se você está numa política de tolerância zero, ela simplesmente não leva esse problema para o canal, porque ela não quer esse tipo de consequência tão grave. Então, a gente precisa ter uma régua, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso adiante. A gente precisa ter uma régua de gravidade e de sanção adequada a cada uma das situações, para que as pessoas possam levar os seus problemas quando eles ainda são desconfortos, quando eles ainda não escalaram, porque é um momento ainda muito mais fácil de você resolver o problema. Outra particularidade importante, as dificuldades de compreensão, que foi o que a gente comentou aqui. Quais são as condutas inadequadas? Exemplos, conceitos, significados. A gente tem muitas diferenças de compreensão com gênero, né? As mulheres veem o assédio diferente dos homens, questões geracionais. Há algum tempo atrás, você fazer um elogio, um comentário não era necessariamente um problema. Hoje em dia já é mais um problema. Então, esse alinhamento de quais são as condutas inadequadas também resolve boa parte dos problemas e são dificuldades que a gente tem nesse processo. Outra peculiaridade importante, geralmente não acontece num lado isolado, mas é uma cadeia de comportamentos. Então, não é uma vez que esse agressor chegou e falou: olha, se você não sair comigo, isso vai ser um problema. Mas vem num contexto de de ações que acabam levando a essa compreensão do assédio e da violência. Como eu disse, envolve pessoas, traumas, vieses. O que são os vieses? Os vieses são os nossos preconceitos, que a gente que podem ser principalmente inconscientes. Às vezes a gente tem preconceitos que atravessam nossas percepções, ainda que a gente não queira, mas a gente está ali forjado
numa sociedade machista, racista, e as nossas percepções acabam sendo contaminadas por esses preconceitos, ainda que a gente não queira e não perceba que isso acontece. Então, olhar atentamente para as pessoas envolvidas, para os traumas, para esses vieses, é essencial para avançar com uma questão de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Como eu disse, os elementos subjetivos, os efeitos na vítima e principalmente as dificuldades de encontrar evidências sobre o que aconteceu, que a gente vai falar adiante no ponto de apuração. Então, aqui uma questão importante que a Eva trouxe sobre a sigilo, o anonimato, a, a confidencialidade, são todos termos muito próximos, mas são diferentes. A confidencialidade, o sigilo, o anonimato, eles trazem uma maior confiança no sistema da empresa. A pessoa se sente mais à vontade de trazer aquelas informações. Mas você tem algumas dificuldades de fazer uma apuração anônima. Então, uma coisa é você ter uma denúncia anônima de um caso de corrupção. Você não tem a vítima. Você fala, olha, aconteceu um caso de corrupção aqui. Você vai lá, vai ver a nota fraudada, o superfaturamento, o tráfico de influências, mas você não tem uma vítima. Você não tem um processo de apuração, um devido processo com uma pessoa que sofreu aquilo. E numa perspectiva de reparação, numa perspectiva de justiça restaurativa, a gente precisa saber qual é o desejo da vítima. Então, você imagina essa situação. Bom, tenho aqui um caso de assédio de tal pessoa contra tal pessoa. Você chega para o agressor, para o suposto agressor, e fala: Olha, eu tenho aqui uma denúncia de assédio sexual contra você. O que você tem a dizer sobre isso? O agressor fala: Eu não sei do que você está falando. Quem eu assediei? Em que contexto? Ah, eu não posso falar. Como que você vai ter um devido processo? Como que você vai ter uma defesa? E como que você vai ter efetivamente uma capacidade de apuração com uma denúncia anônima? Então, isso não significa que a denúncia anônima não deva ser possível. Ela é possível. E como disse a Eva, se você pergunta para a vítima, bom, primeiro você não sabe quem é a vítima, tudo bem. Então, você vai ter uma avaliação do contexto, você vai entender que tem um agressor sendo denunciado, que tem uma área da empresa que está com algum problema, mas você não consegue apurar o caso concreto. E aí vamos supor, então, que você manteve uma confidencialidade absoluta no canal, mas que você já sabe quem é a vítima. Você descobriu quem é a vítima por causa do seu sistema, que é possível você descobrir a vítima. E aí a gente pode entrar nos diversos softwares que existem. Então você pode ter um software que a denúncia anônima vem, e aí você faz um chat com a pessoa denunciante sem saber quem é. E aí você fala para a pessoa denunciante, fala, olha, você não quer se identificar porque eu só consigo fazer a apuração do caso concreto se você se identificar. E a pessoa denunciante pode falar, não, não quero, eu quero manter assim. Ou pode falar, sim, eu sou a vítima, mas eu quero manter meu sigilo, meu anonimato, e aí você não vai avançar nessa apuração no caso concreto. Eu espero estar sendo clara dizendo que tem diferenças entre anonimato, sigilo e confidencialidade. O sigilo ele é necessário sempre, em qualquer circunstância. Mesmo que a vítima se identifique, nunca o resto da empresa pode saber o que está acontecendo. Você precisa proteger aquela vítima. Mas você pode, como a pessoa que vai fazer o acolhimento, que vai fazer a apuração, saber quem é a pessoa. E muitas vezes você tem um terceiro que faz essa denúncia. Você precisa saber se essa vítima quer dar prosseguimento. E aí, isso é muito importante. A vítima pode não querer dar prosseguimento porque tem medo de retaliação. E aí, essa é uma situação que a empresa precisa tomar providências para que a vítima não seja retaliada. Isso precisa estar na política, isso precisa estar nas práticas da empresa. Então, a vítima não querer dar continuidade por medo é um problema da empresa. Agora, se a vítima não quer dar continuidade porque tem vergonha, porque não quer se colocar nesse papel, porque tem sentimentos ambíguos, não importa. O desejo da vítima tem que ser sempre respeitado.
nós não somos justiceiros. Então, a gente tem que olhar para a vítima nesse processo. E aí, enfim, nessas peculiaridades, para avançar, o comprometimento das lideranças com a resolução da situação e correção das condições que geram essa insegurança. Como a gente disse no começo, não adianta lidar com o sintoma, não adianta simplesmente retirar o agressor, mas a gente precisa entender por que que o agressor se sentiu à vontade para realizar aquela ação naquele momento. Então, finalmente, entrando aqui no passo a passo para apuração da violência e do assédio baseados em gênero, a gente vai ter aqui uns elementos mais concretos de como lidar com essa situação. Primeira pergunta é: precisa apurar esse caso? Por que essa pergunta? Muitos casos que chegam nos canais de assédio e discriminação, eles não têm controvérsia sobre os fatos. Ou seja, a própria pessoa denunciada fala: não, eu disse isso mesmo. Aconteceu isso. Não há controvérsia sobre o que aconteceu. Há controvérsia sobre a gravidade dos fatos, da consequência que esses fatos precisam, receber. Então, isso é o primeiro ponto, assim, que a política, que os procedimentos previamente estabelecidos ajudam a definir. Isso é uma situação de assédio ou não é uma situação de assédio? Às vezes, sim, é preciso apurar. A vítima fala, o agressor fez isso, e o agressor fala, não, não fiz isso. Então, você vai precisar apurar e entender o que aconteceu. Além disso, para tomar essa decisão, né, especialmente quando não tem a controvérsia dos fatos, mas sobre a gravidade deles, a gente precisa entender que tem diferentes perspectivas do que é o assédio. Muitas vezes, e aí a questão da representatividade feminina faz toda a diferença. Porque os homens muitas vezes não veem os problemas é, relacionados a alguma atitude que tomaram. É muito comum falarem. Olha, o chefe realmente convidou a funcionária para sair várias vezes e ela nunca disse não, não vou sair com você. Agora, a mesma funcionária fala: poxa, o chefe ficou me chamando várias vezes, eu fiquei super constrangida e eu não conseguia dizer não. Por quê? Porque somos socializados diferentes, porque temos relações de poder diferentes. Então, algumas das perspectivas, elas mudam, e aí a gente pode ter alguns mecanismos interessantes para lidar com isso. A gente tem esse paradigma do não é não, e esse paradigma é super real e concreto. Não é não. Mas a gente não precisa do não para achar que a gente tem o sim. Quer dizer, a falta do não não significa sim. Então, eu tentar superar um pouco a visão de que só não é não, não é não, mas não só isso, mas a perspectiva do sim é sim. O sim, ele é efusivo, ele é alegre, ele é intenso. A pessoa tem que saber que aquilo é um sim. Se ela não tem um sim, então talvez ela esteja sendo inadequada nos convites dela. E aí essas perspectivas são muito diferentes, elas impactam nos processos decisórios. Outras questões importantes para início da conversa. Você precisa ter flexibilidade no seu processo de apuração. Cada situação de assédio é uma. As pessoas envolvidas são diferentes, as posições das pessoas são diferentes. Então, cada situação é uma. Estabelecer os fluxos do que, como vai ser esse processo e garantir confiança e com o seu compromisso com a resolução da situação. E aí a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui, esse passo a passo, né? Ops, desculpe. Bom, primeira etapa, contatar a vítima diretamente. O que eu mencionei no começo, algumas vezes essa denúncia é feita por uma testemunha, por um terceiro, e isso tá tudo bem que seja feito, mas você precisa necessariamente contatar a vítima para saber qual é o desejo dela naquele processo. Ouvir a vítima sobre o que que aconteceu. Fazer essa entrevista da vítima. E aí a gente vai passar um pouquinho, porque tem muitas peculiaridades na entrevista dessa vítima. Depois de você entrevistar a vítima, você vai decidir sobre as medidas protetivas. Essa vítima precisa de algum apoio nesse processo? E veja, isso aqui é um índice, tá? A gente vai passar por cada um desses pontos rapidamente.
Desenhar um mapa de apuração. Então, você contatou a vítima, entrevistou a vítima, decidiu se ela precisa de alguma medida protetiva. Agora, como que eu vou apurar esse caso com mais detalhe? Entrevistar as testemunhas, organizar as provas e fazer o relatório final, o plano de ação. E, por fim, monitorar o plano de ação. Então, vamos passar por cada um desses pontos. Quando você contata a vítima diretamente, a primeira coisa é compreender a extensão do problema. E é aqui algumas perguntas que você pode fazer para a vítima nesse contato. Por que que você está aqui? É, E veja, a gente tem que deixar a vítima muito segura no controle dessa conversa. E aí falar, ó, começa por onde você se sentir mais confortável, da maneira que for melhor para você. Compartilhe o que você acha importante que eu saiba. Fique à vontade para ser mais objetivo ou mais detalhado. Então, esse é o primeiro passo, esse contato para você ir gerando a confiança e a situação adequada para que a vítima possa compartilhar o que aconteceu com todas essas preocupações, para evitar revitimização, para evitar mais dificuldades para essa vítima que já passou por um processo. É importante avaliar as expectativas da vítima. Como essa situação ou esse comportamento afetou você? Como podemos trabalhar juntos para encontrar uma solução e seguir em frente? O que você consideraria ser uma solução justa para esse caso? E o que você espera desse processo? É evidente que a vítima não vai decidir como o processo vai ser, mas ela está no centro da sua preocupação nesse momento, então você precisa alinhar essas expectativas com ela, saber qual é a perspectiva. Eventualmente, a vítima só fala: eu quero que essa situação pare. Só. Não quero que ele seja mandado embora, não quero mudar de área, não quero que ele mude de área, não quero. Eu quero só que ele pare de fazer um comentário. Então, o que eu quero dizer é que esse alinhamento precisa ser feito, até porque se ela fala assim, olha, eu quero que essa pessoa seja mandada embora hoje, você pode falar, olha, isso não vai acontecer, porque tem um processo de apuração, porque tem aí uma régua em relação à gravidade, isso tudo vai ser apurado. Então, alinhar essa expectativa com a vítima é a principal ponto nesse processo de acolhimento. E aí, veja, nessa entrevista, o seu principal objetivo quando você está interagindo com a vítima, é ter um relatório consolidado, uma cronologia organizada dos fatos. E essa é a parte mais importante da investigação, aquela que estabelece as alegações, que estão sendo avaliadas. Para isso, é importante você fazer um roteiro. Muito difícil você ter um roteiro padrão para todas as entrevistas, então, para cada situação, você precisa elaborar um roteiro próprio. E aí são muitos os cuidados a serem tomados. Esse é todo um curso próprio que a gente pode dar sobre isso. Como fazer a entrevista com essa vítima, como fazer uma apuração informada por trauma, ou seja, você está lidando com uma pessoa que sofreu um trauma, que está sobrevivendo a uma situação, você não pode causar revitimização. A pessoa que sofreu um trauma, às vezes, ela não consegue colocar em ordem cronológica as coisas, tem momentos de choro, de dissociação que você precisa estar preparado. Você não precisa ser um psicólogo, um assistente social para lidar com essa situação. Você pode, inclusive, contar com o apoio desses profissionais, mas você precisa entender as peculiaridades de entrevistar uma vítima de um assédio, de uma violência, de uma discriminação. E aí, só que você tem que conseguir compor o que aconteceu, sem preencher as lacunas, né, da sua cabeça, você vai preencher essas lacunas com a série de elementos que você vai avaliar. Mas é importante ter essa perspectiva do contexto geral do que aconteceu. Depois, medidas protetivas. Você ouviu a vítima, entendeu o que está acontecendo, e aí você precisa pensar se você precisa tomar alguma atitude para garantir a condução tranquila do procedimento. Exemplo, suspensão temporária do investigado, acomodação das condições de trabalho da vítima, ou seja, naquele processo ela vai ficar em home office ou vai trabalhar em outra equipe. Perda do acesso dos sistemas de comunicação interna, no caso, do investigado. Proibição de contato com potenciais testemunhas e partes interessadas. Todas as medidas temporárias, evidentemente, todas as medidas protetivas são temporárias enquanto dura
esse procedimento de apuração desse caso. Depois disso, desenhar o mapa de apuração. Então, retomando, você conversou com a vítima, você entrevistou a vítima, você viu quais são as medidas protetivas, você já tem um contexto do que vai acontecer, então você vai fazer o seu mapa de apuração. Primeiro, avaliação dos riscos. E aí os riscos são para a vítima, para a empresa, reputacionais, legais, toda essa avaliação de risco. Definir quais são as testemunhas que devem ser ouvidas, categorizar as diversas alegações e essa respectiva classificação da gravidade, que é o que a gente vai passar aqui. Né? Foi muito grave o que aconteceu, foi menos grave o que aconteceu, ainda nesse processo de apuração. Fazer a linha do tempo, né? Uma cronologia do que aconteceu, para você ter visibilidade do que está sendo alegado. Antecipação do tipo de prova que deverá ser produzido, então, para além das testemunhas, você vai precisar do quê? Você vai precisar de mensagens de, né, texto, de celular, mensagens de e-mail, ofícios, imagens de câmera, quais são as provas que você vai precisar reunir e avaliar quais são os limites da investigação caso a vítima deseje manter a sua identidade anônima. Então, veja, nesse ponto você já sabe quem é a vítima, mas ela não vai querer que o agressor saiba ou que as outras pessoas saibam. Então, você vai ter uma limitação da investigação. Você não consegue que o agressor te diga exatamente a versão dele naquele processo se você não disse qual que é a situação concreta. Tudo bem, você pode seguir com a apuração, mas sabendo das limitações caso a vítima queira permanecer anônima nesse processo. Bom, então, entrevistando as testemunhas, você vai fazer o seu roteiro, né? Agendar as entrevistas, ter um roteiro para o dia da entrevista, qual é a pergunta que você quer fazer para cada uma das testemunhas, gravar as entrevistas, e aí esse ponto é importante. Veja, a gravação das entrevistas não vão servir necessariamente para provas, elas servem para você ter acesso a essas referências, para depois voltar para alguma dúvida, para você ter esse registro. Claro, sempre de acordo com as testemunhas, com as pessoas que estão sendo entrevistadas. Você também pode, inclusive, gravar a entrevista com a vítima, desde que ela esteja de acordo e nessa perspectiva que você vai ter acesso a isso para você conseguir ver outros detalhes, caso seja necessário. Decisão sobre quem será entrevistado e a escuta informada por trauma, que foi o que eu disse anteriormente, dessa compreensão que você está lidando com pessoas que passaram por processos de violência e que vão ter reações nessas entrevistas muito particulares que você precisa estar preparado para lidar. Bom, você já fez tudo isso, você vai organizar as suas provas. Qual é o principal desafio nos casos de assédio ou discriminação? Você não tem essa lógica do smoking gun, ou seja, você não vai ter uma mensagem, um e-mail, algo super, né, você até pode ter, mas é muito difícil você ter uma prova super definitiva. É muito difícil que um assediador mande um e-mail para a vítima falando: se você não sair comigo, você vai ser demitida. É muito difícil ter esse tipo de prova. Então, você vai ter que usar a lógica do quebra-cabeça. E as diversas provas que você vai buscar vão sustentar cada um dos pedaços da linha do tempo que você construiu. Você vai fazer várias diligências para encontrar as peças que faltam nessa quebra-cabeça. Então, uma outra testemunha, uma mensagem, uma imagem, algum fato que aconteceu. Então, bom, depois daquele evento aquela vítima nunca mais foi chamada para nenhum evento. Então, aquilo corrobora o argumento de que a negativa dela passou a prejudicá-la profissionalmente. Além de, óbvio, depoimento da vítima, mensagem de trabalho, mensagem privada, gravação, documento, testemunha. E sempre nessa perspectiva que é muito difícil reunir provas nesses casos. Então, a palavra da vítima, ela não é absoluta, não tem nenhuma prova que é absoluta, mas ela é muito importante para esse processo. Além disso, provas contextuais. Uma testemunha não viu
o chefe agarrando a funcionária, mas ele viu a funcionária sair correndo da sala do chefe, se trancar no banheiro para chorar. Isso, prova alguma coisa? Não prova, mas ela dá contexto. Isso ajuda a gente a ir montando esse quebra-cabeça de apuração do que aconteceu. Aqui é uma tabela, né, que demonstra um pouco essa régua, e ela é exemplificativa, né, de como que a gente pode avaliar as situações. Então, a gente tem uma situação, por exemplo, que não é muito, geralmente não é tão ofensiva. Então, opiniões, comentários habituais sobre temas não sensíveis, como hoje você tá bonita, ou você engordou, você emagreceu, seu cabelo isso, são comentários que geralmente não são ofensivos, mas que podem ser considerados microagressões quando vem num contexto maior. Quais são as sanções possíveis? Bom, primeiro, conversar com o agressor, né, para corrigir esse comportamento, porque às vezes não é nem intencional. E dar um aviso: olha, isso está incomodando o seu colega, se você não parar, a gente vai precisar tomar alguma providência. Mas normalmente começa com uma conversa, com um aviso. E aí você tem uma lista de possibilidades do que vai acontecer. Então, isso aqui serve um pouco como um guia dessa régua, até chegar num comportamento absolutamente agressivo, fisicamente violento, que aí a sanção vai ser necessariamente a demissão. Mas entre a conversa e a demissão, você tem uma série de etapas que você pode lançar mão. Então, por isso essa ideia da tolerância zero, que uma pessoa faz um comentário, ele não pode ser demitido, né? Então, um pouco ter essa perspectiva que há níveis de gravidade. Finalmente, você vai fazer o seu relatório final e montar um plano de ação. Ou seja, primeiro um diagnóstico sistêmico, não só do caso concreto, mas um diagnóstico da situação institucional que permitiu essa situação de assédio. Estabelecer as medidas corretivas e fazer o seu plano de ação a partir desse relatório. E esse relatório, ele vai ser encaminhado para os processos decisórios, né? Então, importante, comunicação às partes. As partes precisam ser informadas do que aconteceu. Não necessariamente em detalhes, mas elas precisam saber que elas foram escutadas, que elas foram consideradas no processo e que houve um devido encaminhamento para isso. É muito comum as empresas fazerem todo esse processo e esquecerem de dar esse retorno para as vítimas, para as testemunhas, e isso acaba gerando outros tipos de problemas no futuro. Nesse relatório, uma proposta de responsabilização das condutas inadequadas, de reparação das vítimas. Então, às vezes, perceber que ela precisa de um atendimento psicológico, ou perceber que ela teve oportunidades de trabalho restringidas pelas suas negativas sexuais. Então, perceber quais são as atitudes que você pode fazer para reparar a vítima. E, finalmente, a restauração do ambiente de trabalho, porque às vezes geralmente não é só nessa relação agressor e vítima que fica o problema, ela acaba tendo um impacto em todo o ambiente de trabalho, uma equipe fraturada que precisa ser restaurada e recomposta e voltar a ter confiança naquela instituição ou naquelas relações. E aí, para terminar, o monitoramento desse plano de ação. Como eu disse, esse feedback a todos os stakeholders envolvidos, as pessoas colaboradoras, consultoras, prestadores de serviço, todo mundo envolvido nesse processo e nessa questão institucional. Como que a instituição lida com as situações de assédio e violência de gênero. Importância permanente, né, de avaliar os riscos legais, reputacionais e os custos envolvidos em situações de assédio e discriminação, e essa permanente e constante necessidade de melhorias nos processos, inovação nas formas de apuração, nas formas de monitoramento. Então, esse acompanhamento do plano de ação para que ele seja efetivamente implementado e que ele sirva para que novas situações não ocorram, ela é essencial como estrutura desse processo.
Então, esse relatório vai acabar indo para um processo decisório, e a partir do momento que é decidido que vai ser implementado, ele precisa ser monitorado para garantir confiabilidade. Então, para terminar, essa ideia de que o desenvolvimento de um mecanismo de reclamação é uma concretização do compromisso com o bem-estar e a segurança das pessoas. Esses mecanismos têm que ser acessíveis, eficazes e fundamentados na justiça e na empatia. É fundamental garantir que os processos sejam centrados na vítima, mantendo a confidencialidade e com foco na resolução. As empresas podem apoiar eficazmente as pessoas afetadas pela violência de gênero, defender os seus direitos e manter a integridade das instituições. Com isso, eu termino minha exposição. Devolvo a palavra para a Natália para conduzir aqui nosso fechamento. Thank you, Joanna and Eva, for such a detailed and practical presentation. I think developing a REVOS-driven mechanisms that is ready to address this kind of cases is crucial in creating a safe environment and for the employees, but also for the third-party workers of the companies. We have a few minutes left, so I would like to open the floor to questions from the audience. We actually have one here, and I think this one is for Joanna. Someone is asking, when a company does not have a grievance mechanism established or any other channel for that matter, how can the person suggest the creation of one in a formal way? And here before, I think, Joanna, you answered the question. I think it's key to know that companies or that are clients of IDB Invest are required to have a grievance mechanism, no? Because we are following, they should follow the environmental and social sustainability policy. But let's say in the case they don't have one, Joanna, if you can answer that question, it would be greatly appreciated. Thank you. Obrigada pela pergunta, Natália. Bom, acho que num primeiro momento é entender que há essa obrigação, né, especialmente para os clientes do BID, e depende das legislações nacionais também. No caso do Brasil, nós temos legislação que obriga todas as empresas que têm Comissão Interna de Prevenção aos acidentes, que a gente chama de CIPA. A gente teve uma mudança legal em 2022, que todas as empresas que têm essa comissão precisam ter os canais de enfrentamento ao assédio e à discriminação. E isso significa grande parte das empresas brasileiras. Dependendo do seu ramo de atuação, qualquer empresa com mais de 20 funcionários precisa ter essa comissão interna de prevenção ao acidente e agora ao assédio também. Então, o primeiro ponto é que há um compliance legal a ser cumprido com essa criação dos canais. No caso dos clientes do BID, tem esse compromisso institucional. Se mesmo assim não existem esses canais, e você não tem uma estrutura adequada, você pode levar as suas áreas jurídico, recursos humanos, compliance, para essa demanda, para que haja esse canal. E caso ainda assim você não tenha os instrumentos necessários internos, se a empresa se recusar a cumprir as suas obrigações, você sempre pode usar os mecanismos judiciais, que estão à disposição. E isso é muito importante, acho que não só para a questão da existência dos canais, mas entender que as empresas elas não vão e não devem substituir ou suplementar os mecanismos legais existentes. Não vai substituir a polícia, não vai substituir o Ministério Público, não vai substituir o Judiciário, não vai substituir o governo. Elas precisam ter as suas políticas, mas no momento em que tem um crime, a empresa ela tem que orientar a vítima do crime a procurar a autoridade policial, a autoridade judicial competente. Não é a empresa que vai atuar como polícia ou como juiz. Então, se tem uma situação de não cumprimento legal, as pessoas sempre podem recorrer ao judiciário, às autoridades policiais, que isso não é nem papel da empresa. E se a empresa não está cumprindo a sua obrigação legal, institucional de criar um canal de denúncia, a pessoa também pode procurar os canais
públicos necessários para que isso aconteça. Thank you, Joanna. We have another question, and they're saying, in the case where there has been a case of harassment in the company, how do you restore this work environment after a case has occurred? Essa é uma pergunta super importante, e aí você tem uma série de possibilidades de como resolver. Acho que a primeira delas é resolver a situação concreta efetivamente. Olhar para a vítima, garantir que não haja retaliação, proteger a vítima, que seja efetivamente endereçado aquele problema. Então, foco na resolução. Agora, você não pode se focar exclusivamente na resolução daquele caso concreto. Você tem que fazer um diagnóstico institucional. Por que que aquilo chegou a escalar daquela maneira? Os gestores, o gestor direto daquele agressor, daquela vítima, falharam em identificar um ambiente tóxico, falharam em identificar uma conduta inadequada? Ou os canais de escuta e denúncia falharam ao não identificar problemas antes deles escalarem? A empresa tem as suas políticas institucionais adequadas? A empresa está fazendo processos de treinamento, sensibilização e capacitação adequados? Então, ao você fazer essa avaliação institucional e efetivamente depois encaminhar problemas, então fala assim, olha, aqui esse problema concreto foi resolvido, a gente fez apuração, esse agressor foi desligado ou passou por um processo de treinamento, mudou de área, não importa. Então, a gente resolveu esse problema concreto. O que a gente vai fazer agora para a empresa estar mais preparada para lidar com essas situações e evitar que tais situações aconteçam? Garantir segurança para os funcionários e funcionárias daquela empresa. Então, retomar processos de treinamento, retomar processos de políticas institucionais, além de, evidentemente, você poder fazer algo com a área de recursos humanos, com aquela equipe que sofreu aquele problema, então fazer mentorias, oferecer atendimento psicológico. Então, depende da situação, você pode tomar uma série de iniciativas que ajudem a reparar e retomar a confiança daqueles funcionários e funcionárias naquele ambiente de trabalho, para além da resolução do caso concreto, que é essencial, evidentemente. Perfect. And I think we have time for one more question. I think this one is for Eva. If you can comment on the experience of implementing this mechanism in banks, challenges and recommendations to improve it. Thank you. Thank you for the question. So multilateral development banks are more advanced and more mature in the development of the grievance mechanisms not at project level, but at bank level. For example, the World Bank has a little bit more of an established mechanism. IFC and others are following. So I think there are a series of recommendations and also challenges. On the one hand, I think it's very important to understand it we're requiring clients to have those mechanisms, right? So this should always be the focus. And I think any grievance that comes to a management-led mechanism points to potential improvements that you need to do at project level for the mechanisms, right? But happy to discuss in a little bit more detail. I think there's a lot around outreach of the mechanisms, internal awareness, channeling the grievances also, yes, and many others like process, but happy to discuss this bilaterally, maybe, hopefully. Thank you, Eva. And unfortunately, our time is running out. We have more questions that we were unable to answer, but we would like to thank the panelists and everyone who joined the sessions. And I'd like to remind you that we will be publishing a guidance note on this topic, and we actually use the questions that we were unable to resolve to include it on the guidance note. But with that said, thank you again for the participation, and remember that together we can create a safer and more equitable society. Thank you again for your time, and good day.
Thank you, obrigada.